retorna aqui essa tribuna, deputada Janaína, convidando os nossos pares, os deputados estaduais pelo Estado de São Paulo, a assinarem comigo uma proposta de CPI. Uma CPI para investigar, deputada Janaína, os institutos de pesquisa. Vou colocar um vídeo aqui no telão, só para vocês terem uma ideia da situação, mais uma vez, da situação que mais uma vez ocorre por parte de alguns ou vários institutos de pesquisa. Por favor. O IPEC divulgou uma nova pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. A disputa segue estável. Lula tem 46% e Jair Bolsonaro 31% das intenções de voto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos nessa. Tem pesquisa atualizada, mais recente, BTG Pactual, FSB, que foi divulgada agora há pouco para a corrida à presidência. Vou me aproximar aqui para a gente já mostrar esse cenário de primeiro turno, né? Ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto. Quando a gente olha aqui a segunda colocação, Jair Bolsonaro, atual presidente, com 35%. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 29 de setembro, uma nova rodada da pesquisa para presidente 2022. O levantamento, contratado pela Folha de São Paulo e Globo, mostra a corrida presidencial em votos válidos, quando são excluídos os votos branco e nulo. Lula, do PT, apresentou 50% das intenções de voto, mesma porcentagem do levantamento anterior, realizado em 22 de setembro. Bolsonaro, do PL, acumula 36%, também o mesmo número da pesquisa anterior. Em agosto, Lula, do PT, tinha 47%. Oscilou para 45% no início deste mês. Manteve os 45% em mais 2 pesquisas. Depois, oscilou para 47%. E agora tem 48%. Com a margem de erro de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, aparecia com 32% em agosto. Manteve o índice na primeira pesquisa de setembro. Passou para 34%. Oscilou para 33%. Manteve os 33% na semana passada. Agora tem 34%. Com a margem de erro, tem de 32% a 36%. Ciro Gomes. Presidente, isso é gravíssimo. Sempre erram para um lado. Mas é incrível. Na véspera da eleição, davam que o descondenado, o ex-presidiário, vencia no primeiro turno e que o presidente Bolsonaro tinha ali na casa de 33%, 34%. A realidade ontem foi bem diferente. Esse tipo de pesquisa tenta, deputada Janaína, manipular eleições. Vossa Excelência foi prejudicada também. Veja o cenário aqui em São Paulo para o cargo de senador. Pela pesquisa, o Márcio França hoje é senador. Só que a realidade diz outra. O astronauta Marcos Pontes é o senador. O França não é senador em São Paulo. O astronauta Marcos Pontes nunca esteve à frente em nenhuma pesquisa, deputada Janaína. Nunca esteve à frente e teve mais de 10 milhões de votos. Como que esses institutos criminosos que são explicam isso? Olhem o caso dos candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas nunca esteve à frente do poste do Lula, do Haddad, aquele prefeito, o pior prefeito da cidade de São Paulo. Nunca esteve à frente. Venceu, foi para o segundo turno, no primeiro lugar, e vai vencer. E eu falava isso aqui na semana passada, para quem estava aqui ao plenário, que o Tarcísio iria para o segundo turno, à frente do Haddad, que essas pesquisas eram falsas, frágeis, mas acima de tudo, criminosas, porque sempre erram para um lado, deputada Janaína, sempre erram para um lado. Então, e o lado, obviamente, da quadrilha do descondenado. Então, faço apelo aqui aos deputados que assinem comigo esse pedido de CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, já que a maioria desses institutos são aqui de São Paulo. Porque esses criminosos tentam subverter eleições, tentam manipular a opinião pública para colocar aqui esses que investem nessas pesquisas, esses que colocam milhões de reais nessas pesquisas. Por exemplo, a Rede Globo, que está em desgraça, graças ao governo do presidente Bolsonaro.
cortou ali a verba, fechou ali a torneira e estão desesperados. Então eu apelo aqui aos deputados, ano que vem nós teremos um governo distinto do que está aí. Na minha convicção é que o Tarcísio será eleito governador. E esse parlamento tem a chance de investigar esses criminosos que nesse momento estão tentando manipular a opinião pública para um grupo político, para um bando de criminosos que tomaram o estado de assalto e já mostraram a que vieram. Apelo aos deputados, vamos abrir uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para investigar esses institutos criminosos e esses que os financiam. Muito obrigado, senhora presidente.